Olá, galera, tudo bem? Bom, se nesse momento você está assistindo essa videoaula, é porque você quer aprender sobre regra de sinais do conjunto dos números inteiros. Vamos lá? Vamos mergulhar nessa aventura? Bom, vamos falar sobre regras de sinais. Existem diferentes tipos de regras. Nós temos as regras da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. E agora eu vou explicar para vocês alguns exemplos. Vamos lá. Bom, na adição, nós temos a seguinte regra. Quando eu tenho uma operação que envolve números com o mesmo sinal, ou seja, mais 3, vamos colocar aqui, mais 3, mais 4. Nós temos uma regra que fala o seguinte, sinais iguais, eu vou somar, 3 mais 4, 7, e eu vou conservar o sinal positivo. Vamos ver um exemplo com sinal negativo? Menos 2, menos 5. Sinais iguais, ó, soma, eu vou somar, 5 mais 2, 7, e conservar o sinal ou manter o sinal. Existe uma forma bem prática que eu falo assim, se eu tenho, todo sinal positivo vai ser algo bom que eu tenho. Se eu tenho 3 e ganho 4, eu vou somar tudo que tenho, mais 7. Se eu estou devendo 2, vamos pegar o negativo e vamos falar que é dívida, e estou devendo 5, eu vou somar todas as minhas dívidas. Eu continuo devendo, eu não paguei nada, eu não tenho nada, eu só tenho dívida, então soma as dívidas. Então, a regra, quando eu utilizo sinais iguais, tanto para adição como para subtração, eu vou somar e conservar ou manter esse sinal. Mas e quando os sinais são diferentes? Vamos por aqui, ó, menos 4 mais 2. Observe, os sinais são diferentes, certo? Então, eu vou usar aquele exemplo prático. Eu estou devendo 4, mas eu tenho 2. Então, eu vou pagar com o que eu tenho, que é 2, e eu ainda vou ficar devendo 2. Então, a regra fala o seguinte, quando eu tenho sinais diferentes, eu vou subtrair e vou manter o sinal do número de maior módulo. E aí, numa próxima aula, a gente vai falar sobre o módulo. Então, vamos lá. Quem é esse módulo? É o valor absoluto. O 4 é maior que 2, então nós vamos manter o sinal negativo. Mas vamos ver outro exemplo. Eu tenho mais 4 e menos 2. Sinais diferentes, tá vendo? Eu tenho um positivo e um negativo. Bom, vamos usar aquele exemplo prático. Tenho R$4, mas eu estou devendo 2. Eu vou pagar e vai sobrar dinheiro para mim. Se vai sobrar dinheiro, resultado positivo, porque é bom. Então, vou fazer a subtração. 4 mais 2, menos 2, aliás, 2. Só que esse 2 é positivo, por quê? Porque sobrou. Então, a regra é muito clara. Quando os sinais são diferentes, eu vou subtrair e manter, conservar o sinal do número de maior valor absoluto. No caso aqui, eu mantive o negativo porque era menos 4. 4 é maior que 2. Aqui foi mantido o sinal positivo porque era mais 4. E mais 4 é maior, 4 é maior do que 2. Então, por isso que os sinais permaneceram assim após a operação de subtração. E quando eu tenho sinais iguais, eu vou fazer o oposto. Eu vou somar e conservar ou manter o sinal. Certo, galera? Então, agora vamos ver como é a regra de sinais da multiplicação e da divisão? Bom, esse aqui ainda é muito mais fácil, gente, porque é muito simples. É só pegar o seguinte, ó, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho menos 3 vezes menos 2. O que vai acontecer nesse caso? Ah, eu vou somar as dívidas? Não, eu não estou falando de soma. Agora eu estou falando de multiplicação.
Então, eu vou multiplicar normal, 3 vezes 2, 6. E nesse caso, quando os sinais são iguais na multiplicação ou na divisão, eu vou sempre dar o resultado positivo. Vamos ver um exemplo da divisão? Então, eu tenho aqui, ó, menos 12 dividido por menos 3. Vou fazer a divisão normal, 12 dividido por 3, 4. Mas eu tenho sinais iguais. Se os sinais são iguais, resultado positivo. Tá vendo que há uma diferença? Aqui na adição e na subtração, quando os sinais são iguais, eu somo e mantenho o sinal. Mas na multiplicação e na divisão, os sinais iguais sempre vai trazer para mim um resultado positivo. Eu vou fazer a operação normal de multiplicação ou de divisão, porém, se os sinais forem iguais, o resultado sempre será positivo. E se os sinais forem diferentes? Vamos fazer aqui um exemplo. Menos 3 vezes mais 2. Opa, tá vendo que os sinais são diferentes? Sinais diferentes na multiplicação ou na divisão. Eu vou fazer a operação normal, 3 vezes 2, 6. E agora é o inverso. Então, se quando os sinais eram iguais, o resultado era positivo, quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Certo, galera? Certinho? Vamos lá, então, ver um exemplo da divisão? Vamos pegar aqui mais 12 dividido por menos 3. Opa! É uma divisão, porém, os sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, eu vou fazer a operação normal. 12 dividido para 4 ou para 3, 4, perdão aí. E sinais diferentes, resultado negativo. Então, gente, olha tanto que é simples. Olha, quando os sinais forem iguais na multiplicação e na divisão, eu vou fazer a operação normal e vou manter o resultado positivo. Quando for sinais diferentes, olha lá, ó, eu vou fazer tanto a multiplicação como a divisão, mas o resultado sempre será negativo. Certo, galera? Vamos ver então uma outra regrinha importante? Vamos lá então, galera. O que está faltando agora? Uma regrinha básica da potenciação. Bom, primeiro eu vou falar aqui rapidinho o que é uma potência. Eu tenho um número aqui, grandão, que eu chamo de base. E eu tenho um número bem pequenininho aqui em cima, que eu chamo de expoente. Galera, toda vez que você for ver falar sobre potência, nós estamos falando de multiplicação. De quem? Da base com expoente? Não, só da base. A base vai obedecer o expoente. A base está falando o seguinte, o expoente está falando o seguinte, pega a base e multiplica 3 vezes. Ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, o resultado é 8, certo? Só que aí tem umas regrinhas. Por exemplo, quando essa base for negativa, menos 2. E o expoente for um número par, 2 é um número par. O que é um número par? Todo número terminado em 0, 2, 4, 6, 8. Então, eu tenho aqui um expoente par. Vou até puxar uma setinha aqui e escrever par. O que vai acontecer aqui? A regra fala o seguinte, quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado será sempre positivo. Que resultado é esse? Já ia colocando aqui um mais 2 aqui. Que resultado é esse, professora? Deixa eu dar uma apagadinha aqui e vamos lá. O resultado é esse aqui, gente. Olha aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma multiplicação. Potência não é multiplicação? Então, é como se eu fizesse assim, ó, menos 2 vezes menos 2. Aqui eu tenho o quê? Uma multiplicação com sinais iguais. Multiplicação com sinais iguais, resultado positivo. 2 vezes 2, 4. Certo? Vamos ver, então, a base negativa e o expoente ímpar.
Vamos lá? Bom, aqui eu também tenho uma multiplicação. Potência, eu resolvo multiplicando. Então, quantas vezes o expoente está mandando a base ser multiplicada? 3 vezes. Então, eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Eu posso aplicar essa multiplicação aí, normal, manual. E eu posso aplicar a regra. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado sempre será negativo. Por quê? Na hora da multiplicação, eu vou fazer a regra de sinais da multiplicação, ó. Eu tenho 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, certo? Aqui eu tenho sinais iguais, resultado positivo. Aí, com esse sinal aqui, ó, eu tenho sinais diferentes. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, eu posso fazer essa regra de sinais aí, multiplicando, ou posso seguir a regrinha. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Professora, mas se a base for positiva, vai influenciar o expoente par ou o expoente ímpar? Não. Quando a base for positiva, sempre o resultado vai ser positivo, independente se for par, o expoente for par ou ímpar. Certo, galera? Tudo certo aí? Beleza. Então, eu vou deixar aqui umas videoaulas, vou deixar uns shorts aí bem curtinhos falando sobre essas regras de sinais, para vocês complementarem aí as aulas, o ensino, a aprendizagem de vocês. Tá legal? Então, até a próxima aula.